Então, pessoal, vamos aqui na nossa continuação da nossa aula de revisão de texto narrativo, que nós vimos lá a revisão de crônica, agora vamos falar de conto popular, né, que também é um texto narrativo, né? Então, quando nós falamos de conto popular, é às vezes chamado de causos, né, causos populares, contos que vai contando assim, né, de geração em geração, de pessoas muitas vezes nem sabem quem foi que criou a história, quem autores, né? Então, aqui está autor desconhecido, né? Esses causos populares, contos populares, na maioria, vem como autor desconhecido, porque vai contando, uns contando para os outros, o pai conta para o filho, o avô conta para o neto, depois nem sabe mais de onde surgiu, né? Mas também é uma narrativa, né? Às vezes uma narrativa curta, que tem o tipo de narrador personagem, narrador observador, tem os diálogos, né? Com discurso direto. Então tem todas essas características aí da crônica, né? Tem o tempo, espaço, o enredo, desfecho, que é o final. Então temos aqui esse conto, Esopo. Esopo era o nome do escravo, no caso, né? O nome da pessoa. Esopo era um escravo de rara inteligência que servia à casa de um cocheiro-chefe militar da antiga Grécia. Certo dia em que seu patrão conversava com outro companheiro sobre os males e as virtudes do mundo, Esopo foi chamado a dar a sua opinião sobre o assunto, ao que respondeu seguramente: Tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. Como? Perguntou o amo surpreso. Tem certeza de que estás falando? Como pode afirmar tal coisa? Não só afirmo, como se meu amo permitir, irei até lá e trarei a maior virtude da terra. Com a devida autorização do amo, saiu Esopo e dali a alguns minutos voltou carregando um pequeno embrulho. Ao abrir o pacote, o velho chefe encontrou vários pedaços de língua e, enfurecido, deu ao escravo a chance de se explicar. Meu amo, mas não vos enganeis, retrucou Esopo. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Acaso podeis negar essas verdades, meu amo? Boa, meu caro, retrucou o amo. Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? É perfeitamente possível, senhor, e com nova autorização do meu amo irei novamente ao mercado, e de lá trarei o pior vício da terra. Concedida a permissão, Esopo saiu novamente e dali a minutos volta com outro pacote semelhante ao primeiro. Ao abri-lo, o amo o encontrou novamente pedaços de língua. Desapontado, interrogou o escravo e obteve dele surpreendente resposta. Por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela tecem-se as intrigas e as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelecem-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Acaso podeis refutar o que eu digo? Indagou Esopo. Impressionado com a inteligência invulgar do serviçal, o senhor calou-se comovido e, no mesmo instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem tão sábio como escravo, deu-lhe a liberdade. Esopo aceitou a libertação e tornou-se mais tarde um contador de fábulas muito conhecido na antiguidade, cujas histórias até hoje se espalham por todo o mundo. Então esse conto é de autor desconhecido, mas vocês estão acostumados, né? Na maioria dos contos de fadas, aqueles contos, tudo lá, fábulas de Esopo, né? Então temos as perguntas aqui. Quem são os protagonistas desse conto, né? Então, volta lá no texto, a gente viu logo no início, né? O Esopo, que era o escravo, e o chefe militar da Grécia, né? Então, no trecho indagou Esopo, pode ser escrita mantendo-se
o mesmo sentido como. Então, que palavra indagou? A palavra pode ser escrita, a palavra em destaque pode ser escrita, né? Faltou esse pedacinho aqui, né? A palavra em destaque pode ser escrita mantendo seu mesmo sentido como, né? Indagou, respondeu, percebeu, perguntou ou assegurou, né? Então nós temos aqui, né? Indagou, isopo é o mesmo que perguntou, indagar e perguntar, né? Então no número 3, segundo o texto, a língua tanto serve para as virtudes quanto para os vícios do mundo. Como exemplo de virtude e vício, respectivamente, pode-se citar, né? Então, ensinamentos filosóficos e conceitos religiosos. Então, todos dois são virtudes, né? Virtude quer dizer uma coisa boa, uma coisa positiva, né? Discussões infrutíferas e obras literárias. Então, discussões infrutíferas é um vício. Vício é coisa negativa. E virtude é uma coisa positiva. Então, discussão infrutífera é um vício e obra literária é uma virtude. Então, não é essa opção porque está ao contrário, né? Então, letra C. Temos rede de intrigas e desentendimentos. Então, rede de intriga é vício e desentendimento é vício também, todos dois vícios. Então, na letra D temos ensinamento das verdades santas e criação de anedotas vulgares, né? Então, aqui nós temos ensinamento das verdades santas, nós temos uma virtude e criação de anedotas vulgares é um vício. Como nós já falamos na aula anterior, né, de anedotas, de piadas, que aquelas anedotas que... A anedota é o mesmo que piada, então aquelas piadas que têm preconceito, discriminação, que faz as pessoas se sentir mal, anedotas vulgares é um vício, é uma coisa negativa. Então na letra D nós temos aqui, né, apresentado uma virtude e um vício respectivamente, né? Então, número 4. Dê o significado do adjetivo invulgar no trecho, impressionado com a inteligência invulgar do serviçal. Então, nós vimos lá atrás que ele fala, né, de uma inteligência rara, né? Então, Esopo era um escravo de rara inteligência. Aí depois, para não repetir, o autor escreve, né, de uma inteligência invulgar. Então, nós temos aqui, né, invulgar inteligência é o mesmo que rara inteligência. Então, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, temos aqui personagens principais, nós já vimos, né, o chefe militar e o escravo. Letra A, personagens principais. Local onde acontecem os fatos, na antiga Grécia, né? Temos aqui o desfecho. Desfecho é o final da história. Então tem que Esopo foi libertado e tornou-se mais tarde um contador de fábulas muito antigo, muito conhecido da antiguidade. Então é o desfecho, é o final. Então, quando fala aqui de narrador observador, então nós temos aqui Esopo era um escravo de rara inteligência que servia à casa de um conhecido chefe militar. Então está contando a história de outras pessoas, então está observando uma coisa que ele observou e escreveu. Então está, né, nessa fala aqui do narrador, né, nesse trecho do narrador, indica que é um narrador observador, a letra D. Então, no número 6, marque B ou F a sentença que afirma as virtudes ou os males da língua, né? Então, a língua mal utilizada não é capaz de produzir nada de ruim entre as pessoas. Então, esse é falso, né? Porque se ela é mal utilizada, ela vai produzir tudo de ruim, né? Então, letra B. Quando a língua é mal utilizada, provoca intrigas e violências verbais no meio social. Isso é verdade, realmente. Se a língua é mal utilizada, vai provocar intriga e violência. Letra C. Através da língua usada de forma positiva, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Essa é verdade. Bem verdadeira. Letra D. A língua bem utilizada estabelece discussões infrutíferas, desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Então, isso aqui é falso. Por quê? Para estabelecer discussões infrutíferas, desentendimentos, confusões, desequilíbrio, é a língua mal utilizada, né? Então, por causa dessa palavra bem, a afirmação é falsa. No número 7, nós temos
por ela mesma ensinadas, a palavra destacada está no feminino plural em concordância com... Então, lá no texto, nós falamos, né, que são as verdades por ela mesma ensinadas. Né? Então, a palavra ensinada está combinando com as verdades por ela mesma, ela é a língua, né? Então, tá no texto, tá. Se a gente volta no texto, está escrito as verdades por ela mesma ensinada. Agora, em ao abri-lo, o pronome foi utilizado para substituí-lo. Né? Ele abriu o quê? O que foi aberto? Né? Abriu o ano? Não. Abriu o primeiro? Não. Abriu o isopo? Não. Abriu o pacote. Né? Ao abri-lo, quer dizer, ao abrir o pacote. Né? Então, número 9. O sentido de negação em determinadas palavras é dado por prefixos. Como? Então, nós já vimos que prefixo é essa palavrinha que vem no início da palavra. Então, o in, por exemplo, aqui, ó, o in, né? O prefixo in, impressionado. É negação? Não é, né? Então, intriga pode até ser, mas impressionado não é. Infrutífera é negativo. E o 10 aqui é negativo. Né? Entendimento é uma coisa positiva, desentendimento é positivo. Então, frutíferas é uma coisa positiva, agora infrutífera é negativo. Então, na letra B aqui, tivemos duas palavras com sentido de negação causado pelo prefixo, né? Que é o in, não frutífero, e o des, que é não... o desentendimento, que indica não entendimento. Né? Então, o desapontamento é negação, desapontado é não apontado. Né? Mas o inteligência não é negação. Né? Inteligência é uma coisa positiva. Interrogou também não é negação. Né? E o ensinado também não é negação. Então, nós temos aqui na letra B os prefixos in e des que indicou negação. Número 10, nós temos qual foi o motivo que levou à libertação do escravo Esopo. Então, nós vimos lá, né, que lá no texto, né, a gente pode voltar no texto e ver, né, impressionado com a inteligência invulgar do serviçal, o senhor calou-se comovido e, no mesmo instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem tão sábio como escravo, deu-lhe a liberdade. Então, por que o motivo da liberdade é que ele era um homem muito sábio, né? Então, foi a inteligência, a sabedoria dele que deu motivo para a libertação, né? Então, essa interpretação do conto popular, essa revisão. E, na sequência, temos aí esse artigo de opinião, mas, para não prolongar demais, vamos deixar para a próxima aula essa revisão do artigo de opinião. Então, e uma boa leitura, uma boa atividade, que todos façam com muito capricho, com muita atenção, para ficar uma atividade muito bem feita, mostrar que todo mundo aprendeu e está craque nisso. Muito obrigado e até mais.